se aqui é um mistério. Em relação a essa menina, não há mistério algum. Nada. Não há mistério em relação ao que aconteceu com Karina. E esta mãe chora. E ela chora no mais absoluto desespero. É muita dor no coração, é muita dor. É muita dor no coração. O que aconteceu com essa senhora que chora muita dor no coração da filha? Ela tem 3 filhos e ela começa a namorar um sujeito chamado Adilton. E Karina começa a andar, quando vai pela rua, toda hora vê o namorado da mãe nos bares e sempre cercado de mulheres. Até que no momento Karina não resiste. Chama a mãe e fala, a mãe não se importa. Mas não, deixa pra lá. Dali a pouco Karina volta, a mãe diz, não fala nisso não. Aí a menina de novo, a mãe, já te falei, eu não me importo com isso. Mas num dia, a mãe de Karina começa a se importar. Porque ela começa a se cansar de dar dinheiro ao namorado que não quer nada com a hora do Brasil. Tradução, não quer trabalhar. E aí, ela já, com a história que a filha conta, e mais o dinheiro para sustentar o sujeito que não quer nada, ela termina. O tal do Adilton só diz assim, ah é? E vira as costas. De repente, ele volta na casa da ex-namorada. Põe a mãe, por favor. E porque a mãe chora, a mãe ex-namorada chora, porque Adilton voltou para cumprir a promessa de acabar com Karina. Põe no Cidade. Rosângela chora a morte da filha. Muita dor no coração, é muita dor. Karina foi encontrada morta no quarto. O autor do crime, segundo a polícia, é Adilton, de 29 anos, ex-namorado da mãe da garota. Os pais da Karina são separados. Ela morava nesta casa com a mãe e os 2 irmãos, um de 20 e o outro de 2 anos. O relacionamento entre a mãe e o companheiro era bastante conturbado. Rosângela, há 15 dias, decidiu terminar o namoro. Adilton ficou bastante irritado e prometeu se vingar. Ele acabou cumprindo a promessa. Quando ele tirou a vida dela, tudo que ele queria era tirar eu, me matar, e ele conseguiu. Uma cidade pacata de repente se viu assustada e comovida. Amigos, parentes e até quem não conhecia Karina se uniram para dar apoio a Rosângela, que agora precisa muito de ajuda. Na noite do crime, Rosângela saiu para trabalhar como faz todos os dias. Karina ficou em casa com Adilton e com o irmão de 2 anos. Rosângela trabalhou a noite inteira e quando chegou em casa, por volta das 9 horas da manhã, se deparou com a pior cena de sua vida. Eu não desejo a mãe nenhuma uma coisa daquela. Mãe nenhuma merece passar por aquilo. Roselaine, tia de Karina e vizinha, percebeu algo estranho na casa e ligou para Rosângela. O coração de mãe não se enganou. Na hora veio assim no meu coração aquela coisa, ele matou minha filha, eu já gritava para minha irmã, eu gritava no telefone, corre, Naine. Ele fez alguma coisa com Karina, ele bateu em Karina, ele judiou de Karina, ele matou a Karina. O que tudo indica, segundo a família, ela tentou lutar, tentou sobreviver, mas Adilton, mais forte, acabou tirando a vida dela. Ele nem se preocupou em limpar o local, deixou o martelo aqui mesmo no chão, jogou as roupas sujas de sangue aqui nesse cesto. Adilton ainda teve a frieza de tomar banho e trocar de roupa. Deu banho também na criança que assistiu a toda a cena do crime. Depois saiu para lanchar no centro da cidade. A única preocupação que Adilton teve foi de deixar a criança na casa de um amigo. Logo em seguida, ele fugiu para a casa dos pais, que fica a aproximadamente 30 quilômetros daqui.
Karina passava os fins de semana com o pai. No dia em que foi morta, ela decidiu ir para a casa da mãe mais cedo, para ir a uma festa. Disse ao pai que quando chegasse em casa, ligaria. Mas essa ligação nunca foi feita. A tia dela me ligou dizendo que ela tinha sido assassinada. Isso já de manhã? Isso de manhã. Aí eu entrei em desespero. O irmão de Karina acredita que o crime foi premeditado, mas que, na verdade, Adilton queria mesmo era matar a mãe dele. Era para ser a vítima minha mãe, só que aí minha mãe foi trabalhar no dia, aí minha irmã chegou, então ele fez isso tudo com minha irmã. Adilton fugiu do flagrante, só procurou a delegacia 5 dias após o crime. Ele sabia que a polícia já estava à sua procura. Na delegacia, contou ao delegado que matou Karina depois de uma briga que eles tiveram. O que ele relata é que, durante uma discussão, no calor da discussão, ele teve um acesso de ira e matou a menina. Adilton não tinha passagens pela polícia. Apesar da crueldade que cometeu com a jovem, ele não pareceu arrependido. Pois bem, eu vou direto a Brasília conversar com a nossa Narla Biquinho de Lacre, que ela acompanhou todo o caso, vem acompanhando, e saber dela se a polícia agora determinou ou fez algum pedido à justiça de prisão. Boa noite, Narla. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Sim, 5 dias após o crime, saiu sim a prisão preventiva de Adilton e ele já está preso desde ontem no presídio da cidade. Ele vai responder por homicídio qualificado por não ter dado a chance de defesa à vítima. A preocupação agora da família, Marcelo, é com a criança de 2 anos e meio que assistiu o assassinato. O menino está bastante traumatizado, fala na irmã o tempo todo e repete as cenas do crime. Por isso ele deve começar com um tratamento psicológico nos próximos dias, Marcelo. Valeu, obrigado, Nala. Um beijo, meu amor. Bom, enfim, esse já está na cadeia. Boa. Mas esse não. Esse olha bem para ele. Esse tá na correria. 20 anos de um casamento, pode? Fica imaginando o que é uma pessoa ficar casada 20 anos com a outra e não ter depois, e mesmo estando casado, porque ele ainda estava casado, né? Mesmo estando casado, para ele isso não importa nada. Porque ele é casado com Elizabeth. Elizabeth é uma mulher sossegada, gosta de conversar, é cheia de amigos e tal. E ela conhece esse aqui, né? Ela bem jovem, ela tinha mais ou menos uns 29, ele uns 40 e poucos. Eles se conhecem num baile, né? Baile sertanejo. E aí ela passa a gostar dele, vai se juntando, né? Começa a dançar vai, fica lá aquele negócio de dançar assim, dançar colar. O que aconteceu? Já foram sapecar, né? O assanhamento bateu na porta e da porta pulou na cama. E começou a sapecagem. Só que de um tempo pra cá os dois vivem brigando. Mas ela sempre briga e ele sempre tá-lhe a mamona. Mas ela comete o erro de sempre desculpar. E esse é um erro grave. Naquele dia, os dois foram a um bar com um casal de amigos, por quê? Comemorar mais uma reconciliação. De repente, ele desaparece. Ela disse, ué, cadê Zé Leôncio? Ela pegou os amigos e foi até o sítio. Foi até um sítio onde ele estava. Ele olha e disse, por que trouxe esse povo aqui? Aí ela disse, o quê? Não é para trazer esse povo. E ele partiu para cima da mulher. Partiu para cima da mulher, os amigos não sabiam o que faziam. Foram buscar ajuda por bem. A ajuda chegou a tempo, ela foi socorrida. E hoje, 2 coisas acontecem. Ela vive com medo, trancada. E
ele fica rondando a cada instante onde ela está. Por quê? Para acabar o serviço. A prisão dele está decretada, mas a polícia não o encontra. E já eu e você vamos encontrar. Põe no Cidade, uma história que vai pôr no Cidade, uma história que começa assim. Eu vou dançar até raiar o dia, vamos lá? Se tem uma coisa que deixa Elizabeth feliz é um bailão sertanejo. Ela dança, requebra, passa a noite toda se divertindo. E é num desses bailes que Elizabeth conhece Zé Leôncio, o pé de valsa. No começo, ele faz jus ao apelido. É farra todo dia. Mas basta o namoro engrenar que Zé Leôncio proíbe a mulher de frequentar os bailões. Vamos passear um pouquinho, dançar um pouco, dançar? Música sertaneja. E é só o começo do que vem pela frente na vida de Elizabeth. O começo de 20 anos. Eu amo Você dançar. queria dançar, agora não tem mais festa. Senta aqui. Não. Festa chega. Senta aí. O homem que adorava um bailão agora implica com qualquer coisa. Com o tempo, claro, agressões. Toda hora tá desarrumada essa casa. Você acabou de acordar, calma, eu vou. Não interessa. Elizabeth tem medo de denunciar o marido. Você tem que arrumar a cama, a casa tem que ficar arrumada. Mas essa semana as coisas se acalmam. E nunca foi assim. Teve até Sapeque Yaya. E para comemorar os dias de paz, o casal sai para beber e para o bailão sertanejo. Mais uma vez o arrasta-pé vai longe. E no meio do bailão, Zé Leôncio some. Tá bom. Elizabeth chama um casal de amigos e pede uma carona até em casa. Eu tô nervosa. O que aconteceu? Vocês viram o Zé por aí? Ele foi no banheiro, até Quando chega, Zé Leôncio está furioso. Muito bonito, hein? Onde você tava? Tava no baile, você sumiu. Sumiu nada, eu tô te procurando. Armado, ele ataca a mulher. Não, pelo amor de Deus, Zé. Não, Zé, não. Elizabeth é socorrida pelo casal de amigos. Zé Leôncio, o pé de valsa, consegue escapar. As mãos calejadas pela dureza da vida na roça têm agora outras marcas e bem mais profundas. A imagem de muito sofrimento que se tornou o reflexo do medo, do esconderijo, de alguém que começou a passar a vida de uma forma completamente diferente, como se estivesse atrás das grades, sem ter para onde correr, sem ter com quem contar. A partir de um momento que ela considera o mais difícil de toda a vida dela. Aos 49 anos, a Elizabeth, depois do que sofreu, não sabe mais para onde ir, não sabe como recomeçar. E qualquer palavra que eu diga pode parecer pouco ou pequeno, tamanho sofrimento dela depois de ter sido atacada pelo marido. Alguém que ela passou mais de 20 anos lado a lado. Claro que a imagem dela nós estamos preservando porque ela ainda está sendo ameaçada e também porque é muito forte. Ela levou mais de 30 pontos no rosto, nas mãos, todo o corpo dela está machucado, mas as feridas maiores não estão no corpo, né, Elizabeth? Não. Foi na alma mesmo profunda. Coisa que eu jamais pensei que ia acontecer comigo. Com a própria pessoa que a gente convive há 1001 anos, a gente nunca conhece ninguém. Nunca pensei em passar por isso, nunca mesmo. Elizabeth trabalhou boa parte da vida na plantação de cana-de-açúcar. José Leôncio tem 68 anos, sempre foi caseiro de sítio. Ele, violento, não aceita que a mulher tenha amizades. E José tenta matar a esposa.
O que ele não imagina é que ela vai sobreviver ao ataque. Foram 3 dias hospitalizada. E quando teve alta, a Elizabeth teve que encarar uma outra situação também difícil. Para onde ir? Para a casa dela? Impossível. O medo que o José Leôncio volte a qualquer momento, para ela é enorme. Ela acredita que ele pode voltar. Então ela reuniu algumas amigas e cada dia ela tem se escondido em um endereço diferente, em um novo local, tentando se livrar de lugares que o José já conheça. É difícil, mas a senhora está se esforçando. Estou me esforçando. E graças a Deus eu tenho muita amizade. Graças a Deus. Tenho muitas amigas que me ajudam. Mas o medo da senhora... O medo é demais. Eu só vou ter paz quando a justiça põe a mão nele. Ao longo dos anos do relacionamento, mesmo com todo esse sofrimento, a dona Elizabeth aguentou firme ao lado do marido. Uma semana antes do crime, ela acreditou até que eles estavam numa boa. Ele tinha ficado doente, ela cuidou dele, levou medicamento. A partir daí, ela acreditava que ia ter um pouco de sossego. E foi exatamente no momento que ela acreditou que viveria um pouco de tranquilidade, que ele veio com o pior dos golpes para tentar matá-la. Aliás, a senhora acredita que ele realmente teria matado a senhora naquele dia se não fosse o socorro? Não, ele deu para me matar mesmo. Ele deu, foi Deus que me livrou. Dessa vez foi para valer. A vítima me conta ainda que no dia em que José Leôncio tentou matá-la, eles tinham saído para comemorar a reconciliação. Ela levou junto uma amiga e eles foram para um bar. E eu falei, Vanusa, cadê o Zé? Mas você tá indo embora, mas o Zé, eu não tô vendo o Zé. Você tá vendo o Zé? Eu já tá brigado já, agora que tá fazendo as pazes, eu não vou ficar aqui mais não. Ela falou, também eu não vou ficar não, eu vou embora. Deixou nós e foi-se embora, entendeu? Preocupada com o sumiço repentino do marido, a Elizabeth chamou então a amiga para que ela fosse junto com a Elizabeth até o sítio onde o José era caseiro, para tentar entender por que ele desapareceu de uma hora para outra sem ter dito nada. A Elizabeth então veio para o carro, ela dirigindo, a amiga aqui ao lado e o marido da amiga no banco de trás. E os 3 seguiram até o local onde o José trabalhava. Dentro do carro era um ambiente de descontração, de amizade, porque estava numa boa o relacionamento entre a Elizabeth e o José há mais de uma semana. Ela estava contente com a relação naquele momento. E quando eles chegaram em frente ao sítio, a Elizabeth desceu do carro. Ela sabia que naquele horário era o momento que o marido soltava os animais. Ela se aproximou do portão enquanto a amiga e o companheiro também desciam do veículo. Quando ela olhou de longe a fisionomia do José, ela já viu que ele estava transtornado. Parecia com bastante fúria no tom de voz. Estava carregando em uma das mãos uma faca e na outra a enxada. Imediatamente ele já veio para cima dela e começou a atacar a esposa com vários golpes. Ela, desesperada, pedia por socorro. Nem mesmo o marido da amiga conseguia segurar o José. Ele, depois de tudo isso, ainda conseguiu fugir. Ela se rastejava na casa dos sítios vizinhos para pedir socorro. A primeira chácara eu bati com as 2 mãos, engateando, pedindo socorro, 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 seu Walter, socorro, seu Walter. Ninguém atendeu. Saí praticamente engateando na rua pedindo socorro. Engateando, pedindo socorro. Até que a ambulância chegou. Elizabeth tinha medo de denunciar o marido à polícia e, por vergonha, também não contava para os filhos. Mas as agressões verbais e físicas já aconteciam há muitos anos. Nem de longe parece o casal que se conheceu por gostar do mesmo tipo de música. José Leôncio e Elizabeth se conheceram aqui em Campo Limpo Paulista. Ela tinha acabado de chegar de Maceió com 3 filhos, frutos de um primeiro casamento. Ele tinha chegado de Minas Gerais e também já tinha sido casado. Os 2 se conheceram em um bailão sertanejo, local que eles frequentavam e já nem existe mais. Depois disso, se apaixonaram, se casaram. Em seguida, começaram os problemas. José Leôncio queria que a mulher vivesse só para ele. Do amor que começou num bailão sertanejo, não sobrou absolutamente nada.
Ele passou a ter ciúmes até dos filhos e não gostava das amizades que Elizabeth tinha. Só tinha mais um pouco de paz quando eu estava trabalhando. Quer dizer, ambas partes, que eu tinha medo, ele ficava me vigiando, eu varrendo rua. Ele ficava me vigiando de longe, eu morria de medo de ele mandar alguém me atropelar. José Leôncio fez então novas ameaças. Uma semana antes do crime, o José Leôncio procurou uma das filhas da Elizabeth. E naquela conversa, o que ele disse? Ele te procurou para falar o quê? Ele falou que não aguentava mais, porque minha mãe andava com um monte de gente dentro do carro, porque para todo mundo ninguém prestava. Por mais que seja amiga, ele tinha que gostar das pessoas, senão ele não aceitava. E ele falou assim, eu vou matar ela. Ou ela para, ou ela sossega, ou eu vou catar ela. A prisão temporária de José Leôncio foi autorizada pela Justiça. Enquanto ele está foragido, a filha de Elizabeth chora. Eu não consigo sentir ódio, sabe? Não consigo sentir ódio dele. Não consigo mesmo. O que você deseja para ele? Que a justiça seja feita, sabe? Não sei se é através de Deus, se é através da polícia, sei lá. Mas que ele pague. Quero que alguém me ajude, por favor, ajuda a pegar esse homem. Para me ter paz. Não é de hoje, meu sofrimento não é de hoje. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Ele está foragido já há um tempinho e a nossa Capitão Nascimento pode ter uma novidade, que é a prisão dele. Vamos ver. Boa noite, capitão. Boa noite, Marcelo. Infelizmente não. Ele continua foragido, mas a polícia já tem uma novidade. Sabe que ele não está no estado de São Paulo e sabe o novo estado em onde ele está se escondendo. O delegado não quis revelar para não atrapalhar nas investigações. Agora, Marcelo, a Elizabeth, ela continua vivendo em uma prisão domiciliar, porque nem coragem de sair no quintal ela tem. Na verdade, ela sabe que naquele dia o José Leôncio saiu de casa achando que ela estava morta. Por isso agora ela sente medo dele voltar para terminar e desta vez conseguir matá-la, Marcelo. Legal, então, ó, até a polícia já sabe, né, onde ele pode estar e de qualquer maneira... Deixa, capitão, quero falar com ela, por favor. E ela continua sem nenhuma proteção. Vou fazer uma pergunta. Você foi pra balada ontem à noite? Não, não foi não. Foi, não? Não saiu de noite? Tá mentindo, não. Já vi que foi. Já a boquinha. A boquinha fez assim, tá mentindo, foi. Olha lá. Oi. Tá com a cara de cansada. Não parece... tô lembrada, não. Ah, não tá lembrada de ontem à noite. Tô vendo pela cara. A cara tá um bagaço só. Eu botei olho e digo, nossa, tá parecendo... Ô, Marcelo, é o calor. Tá legal, mudou de nome. Mudou de nome. Olha lá, tá com o rostinho mais prejudicado que pano de chão de faxina depois da faxina completa. Tá bem. Bati o olho e disse, essa aí rodou na noite. Tá bom, até logo. Vai descansar, vai, que daqui a pouco eu te chamo. Eu tava no karaokê, Marcelo. Ó, como é que já começou a entregar. Ó, como é que já começou. Para por aí. Tá bom, já deu. Já deu. Ó, 1, 2, 3, já deu. Já deu por hoje. Chega de história. Cadê a pequenininha? Aquela pequenininha, mas que devia ter um lugar só pra apertar um botão quando eu falo. Chama, bota aí, bota a pequenininha se já tá aí, ó. Pra Capitão Nascimento. Ô, louca, se tu não sabe aquele vídeo, eu vou te quebrar pau. 2, 3, deu. Deu pro nós. Deu de cara. Viu, né, dona? Aqui, tá conversando, olha lá, tá tão de... Olha lá, tá rindo, ó. Ó, o que eu falei? Tá à noite, à noite. Vai lá, vamos em frente. Me dá a imagem do preso, vamos, meu Deus. Não, me dá a imagem do preso e me dá da menina. Não, corta pra mim.
Conta aqui pra mim, me pergunta se um sujeito desse pode trabalhar num lugar que é a segunda rede do país. Você de me dá o preso, ele aperta a criança. Não, me diz, pobre mestre Edu, tá bem qualificado do lado. Põe pra mim, vamos lá, meu filho. Você vai vendo esse aí. Tava traficando droga dentro de um trem. Olha, acho que deram qualquer coisa na cabeça dele, porque tá meio prejudicado. Pergunta se era a primeira vez que ele é preso. Põe no Cidade. A estação de trem era o ponto de encontro para a entrega da droga. Vitor Hugo Fontes Santos, de 19 anos, era quem estava com o entorpecente. Ele foi seguido na estação e observado por investigadores do 3º Distrito Policial de Osasco durante horas. Como ninguém apareceu para pegar a encomenda, Vitor Hugo foi cercado pelos agentes. Abordado, não soube explicar a procedência de uma cartela de micropontos daquilo que vulgarmente a gente chama de ácido. São 246 micropontos de um tipo de droga sintética cada vez mais comum no Brasil. O laudo feito pela Polícia Científica comprovou que a cartela continha micropontos da droga 25I-N-Bome, também conhecida como Pandora. A cartela de micropontos apreendida aqui na estação de Osasco seria entregue a um homem que ainda não foi identificado pela polícia. A origem desse entorpecente que estava com Vitor Hugo é desconhecida, mas a polícia já sabe que esse tipo de droga sintética geralmente vem de fora do Brasil. A droga fabricada em laboratório é produzida em grande escala na China e na Europa. Há também laboratórios clandestinos nos Estados Unidos. Essa droga, segundo a polícia, é vendida em festas de longa duração. Vitor Hugo, que é da região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, já tinha passagem pela polícia quando menor e era foragido da Fundação Casa de Mojimirim, no interior do estado. Maurício e Jaqueline estão casados há 5 anos. De repente se separam. Jaqueline quer seguir a vida e conhece um rapaz e daí começa a engrenar um Sapec Ayá versão 2015. Quando o marido descobre que Jaqueline já está no Sapec Ayá versão 2015, falei 2009, é? 2015, falei 2009, foi 2009? Não, achei que eu tinha falado 2009, porque eu tinha olhado para você, eu pensei no ano 2009 a.C., quando você nasceu. Aí eu me atrapalhei. Aí, resumo, o que aconteceu? Quando descobre que ela já está num Sapec Ayá moderno versão 2015, ele vai e estraçalha a casa da moça. Põe no Cidade. No portão arrombado a chutes, as marcas da bota. Assim que chegou em casa, Jaqueline encontrou a maioria dos móveis e eletrodomésticos assim, completamente destruídos. Alguns queimados, outros jogados no chão. Ela mora aqui com um filho de 4 anos e estava viajando quando tudo aconteceu. Mas, segundo a jovem, o ex-marido foi o responsável pela quebradeira. Os dois viveram juntos por 5 anos e se separaram há alguns meses. Mas ele não estaria disposto a aceitar o fim do relacionamento. A única coisa que eu tinha, que são essas poucas coisas que meu irmão deixou, minha mãe que me deu, que ele fez isso tudo comigo. E assim, eu fiquei em choque, né? Realmente, eu fiquei em choque. E aí a gente passa a acreditar que realmente ele tem coragem de fazer as coisas. Porque a ameaça dele é sempre constante. Toda essa situação já foi relatada junto à Delegacia da Mulher, através de fotografias e também de testemunhas, como é o caso de uma vizinha que já presenciou por várias vezes o casal discutindo e o suspeito ameaçando e até batendo na ex-mulher. Com medo, ela preferiu não mostrar o rosto, mas contou que os problemas eram frequentes. E com a separação, a situação ficou pior. No boletim de ocorrência, Jaqueline contou que recebe ameaças frequentes por telefone. Algumas dessas conversas foram gravadas e mostram o nível de tensão entre os dois. Some de perto da minha casa, velho, porque onde que eu ver... Não, faz o seguinte, vai lá na polícia e mostra agora, porque onde que eu ver eu sei esses...
Ele é homem, então vamos ver. Vocês não conhecem um terço do que eu sou, velho. Agora eu vou começar a agir agora. Agora eu vou começar a agir do meu jeito. O ex-marido de Jaqueline não foi encontrado para comentar sobre as acusações. A delegada responsável pelo caso também preferiu ouvir o suspeito antes de dizer o que deve ser feito. Bastante abalada e com medo do que pode acontecer, Jaqueline diz que vai ficar na casa de parentes. Eu quero a justiça, porque isso não pode ficar assim. Como que eu faço? Eu preciso trabalhar, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho que criar meu filho. Deixa eu dizer uma coisa. A mente humana, eu não sei se a mente humana pro bem tem tanta rapidez quanto a mente humana pro mal. Às vezes eu fico pensando, parece que é assim, a gente parece que aprende mais rápido o que é ruim do que é bom. Né? Esse aqui se dizia o seguinte, olha o nome dele, o apelido, né? Feiticeiro da Amazônia. O que esse aqui inventou? Ele inventou o seguinte, ele dizia que ele era um negócio de fazer ritual de magia negra e que ele era o chefe do ritual, que ele era o feiticeiro. E aí ele levava mulheres para o meio da mata e lá ele tinha negócio de acender isso, acender aquilo, botar comida daqui, comida dali, troca de roupa, tirar de roupa. Ele tinha lá uns ataques, não sei o quê, e balançava e dizia que estava recebendo uma entidade do outro mundo. Resumo, era um enrosco. E as mulheres chegavam lá assim, já estavam assim de apavorada. E aí ele dizia, lá do jeito dele que eu não sei dizer, ele dizia, você, mulher, para confirmar a tua vida e a tua sorte nesse caminho, a mulher olhando tudo apavorada, tem que fazer sapé que aiá. Ele não falava sapé que aiá, quem não sabe falar isso. Tem que fazer sapé que aiá com o feiticeiro da Amazônia. Aí ele rodopiava, dava cambalhota e soltava a baforada. E a mulher assim. Ele dizia, porque se você não fizer sapé que aiá com o feiticeiro da Amazônia, você vai ter o teu caminho fechado. Era uma sapecagem no meio do mato gigantesca. Está preso não é à toa. Estuprou 68. Põe no Cidade. A chegada do helicóptero é o ponto final de uma história que impressionou a pequena Iranduba, no interior do Amazonas. O homem levado pelos policiais é Renato Reis Fragata, de 30 anos. Renato é acusado de abusar sexualmente de 68 menores de idade. Logo após a prisão, Renato pouco falou sobre os crimes que cometeu. A polícia te acusa de 62. A polícia, né? Mas não tem prova ainda. Os primeiros detalhes só surgiram quando ele foi interrogado. Nós tivemos acesso com exclusividade a esse depoimento. Esses rituais que tu fazia, eles exigiam prática sexual mesmo? Não, tem umas regras. Exigia. Era de São Cipriano. Para encontrar Renato, nossa equipe percorreu mais de 3.000 quilômetros. Primeiro, uma viagem de avião até Manaus. Em seguida, mais um trecho de carro. Estamos deixando Manaus a caminho de Iranduba, município a 15 quilômetros da capital do Amazonas, para uma entrevista exclusiva com um homem acusado de estuprar 68 meninas em rituais de magia negra. A delegacia da cidade nunca esteve tão movimentada. Afinal, nem mesmo os policiais daqui estão acostumados a um crime com tanta repercussão. Encontramos Renato Fragata preso, dentro de um banheiro da delegacia. O cômodo pequeno tem apenas um colchonete estendido no chão
É uma cela improvisada para protegê-lo dos outros detentos. Quando ficamos frente a frente com o acusado, tudo parece pronto. Vamos conversar um pouquinho, quero te conhecer toda a sua história, certo? Mas, apesar de concordar com a entrevista, Renato chega à sala nervoso. Interrompe a conversa várias vezes para limpar as mãos e o rosto com álcool. Pede para beber água. Pensa sobre os segredos escondidos no cemitério da cidade. Nesse dia eu estava de saia, ele mandou levantar minha saia e tirar minha roupa. Perguntava se nós queríamos fazer relação com mais de uma pessoa. Quantas vezes ele fez relação contigo? Ah, comigo eu já fiz 5 vezes, falta só mais 10. Depois de um tempo, Renato fica mais tranquilo e finalmente decide contar o que aconteceu. Tem hoje que me mudou, parece que alguém fala comigo. Não vou dizer se é Deus, se é outro Deus. Uma história que envolve rituais macabros. Livros contendo textos satânicos. O sangue de animais sacrificados. E a sedução de adolescentes por um falso feiticeiro. Quem conviveu com Renato na cidade se recusa a acreditar que ele se envolvesse com rituais satânicos. Renato sempre teve um comportamento igual ao de todos. Para nós que convivemos com ele, ele não apresentava isso e nunca nós vimos nada de ruim. Mas foi em Parintins que, segundo a polícia, ele começou a se passar por feiticeiro para abusar sexualmente de menores. Esta jovem diz que manteve relações com Renato em troca da cura para uma doença da mãe. Porque eu não tinha dinheiro. Aí falou assim, mas se tu quiser a gente pode fazer relação sexual. E ele pediu pra gente fazer 10 vezes com ele. Descoberto pela polícia, Renato tomou uma decisão: abandonar a cidade onde nasceu e tentar a sorte em outro lugar. Para escapar da polícia, Renato Fragata percorreu quase 400 quilômetros entre Parintins e o município de Iranduba. A nova cidade de Renato tem apenas 40 mil habitantes. E tem a tranquilidade que Renato precisava para retomar seu ritual. Quando se mudou de Parintins para Iranduba, Renato passou a morar nesta casa de alvenaria, num bairro pobre da cidade. Viveu aqui durante 3 meses, até ser preso. Este casal de agricultores alugava a casa para Renato, no valor de R$ 250. Vamos entrar? Licença aqui. Ó, é um espaço super pequeno. Aqui o quarto. Tem aqui um tanque para lavar roupa. E aqui um banheiro também muito pequeno. Não sei se tem luz, deixa eu ver aqui. Ó, aqui um banheiro super pequeno, sem porta. A senhora sabia que o Renato tinha uma seita e que ele conversava sobre isso com meninas aqui dentro? Não, depois que ele foi embora que vieram dizer isso. Depois que ele sumiu, que falaram isso. Depois que nós vimos no jornal, né? Além da casa, Renato conseguiu um emprego em uma olaria. Trabalhava na produção de tijolos e ganhava R$ 1.100 por mês. Mas para colocar o plano em prática, ainda faltava um detalhe importante: encontrar as vítimas. Renato achou uma solução a apenas 2 quadras da casa onde morava. Esta escola municipal, onde estudam crianças e adolescentes do bairro. Só que a presença de Renato chamou a atenção de uma pessoa. E ela foi fundamental para que os abusos voltassem a ser investigados. A polícia chegou até Renato por meio de uma denúncia da diretora dessa escola. Ela notou que muitas meninas passaram a se vestir e adotar comportamentos diferentes. Usavam roupas pretas e acessórios que lembravam os góticos.
Segundo as investigações, Renato vinha todos os dias aqui na porta atrair as adolescentes a frequentar a seita dele. Você gostava de meninas com esse estilo? É, estilo igual, tipo estilo emo, estilo punk, estilo metaleiro. O falso feiticeiro nem desconfiava, mas a seita criada por ele já estava de novo na mira da polícia. Pamela, 15 anos. Ele falou assim, só se tu contar, tu vai ver só. Um dia se for preso, eu vou sair de lá, vou te caçar. Gabriela, 17. Ele só falou que era pra me seguir meu rumo, senão eu ia me lascar. Marina, também 17. Senti nojo aí que eu não falei mais com ele, quando foi no outro dia que eu descobri que ele tinha sido preso. Os nomes usados aqui são fictícios, mas o trauma que elas enfrentam é real. Prefiro me suicidar em cima de um prédio para baixo do que fazer seleção com aquele cara. Segundo a polícia, as 3 estão entre as mais de 60 vítimas de Renato Fragata. Só que, diante das câmeras, nenhuma delas admite os abusos. Você chegou a ter relação sexual com ele? Não. Ele disse que todas teve, né? Eu falei, todas? Nesse grupo eu não tava, não. Chegou a quase cair na lábia dele? Quase. Quase? Por pouco não caiu? Por pouco não caiu. Na saída das aulas, ele convidava as garotas para um grupo, que a princípio seria apenas de dança. Aí ele chegou lá, as minhas que curiosa, né? Querendo saber como é que era esse grupo. Aí eu perguntei se tinha dança no meio, né? Ele falou que tinha. E quando elas já estavam curiosas, Renato revelava. O grupo, na verdade, era uma seita. Ele falava sobre negócio de bruxinha, era pra tomar de bruxinha, roqueira, que um monte de meninos já ajoaria no nosso pé. Se é legal isso? Em depoimento à polícia, Renato contou que para serem aceitas, as jovens tinham que passar por 3 etapas. Se eu quisesse participar do teu grupo, o que eu tinha que fazer? Primeiro, na verdade, eu vim falar real. Na primeira fase, era primeiro sangue, de gato, etc. Ele chegou a oferecer para você sangue de algum animal? Só quando ele falou que era para nós ir no cemitério, aí lá e nós ia ver o que ele ia fazer lá com a gente. Você tomava com a intenção de quê? Aquele sangue ia trazer o quê para você? Outra coisa. Até o momento que eu ouvia coisas, dizer, português claro, vozes, demônios, Gira, Mariana, todas, eu enxergar, eu, sozinho. A segunda etapa era um duelo entre as seguidoras, com textos de livros satânicos. Segunda fase, enfrentar entre vocês mesmo. Segunda fase? Enfrentar entre. Como assim? Enfrentar. Briga? Não, ninguém se batia, se viu numa assim, se você fala seu mal, ele tem que saber mais forma de favorecer aquela pessoa. Coração, mais forte. Coração. A terceira e última etapa era a mais importante: matar um inimigo. Só que aí Renato dava uma opção para as seguidoras. Em vez de cometer um assassinato, elas poderiam fazer outra coisa. De acordo com as investigações, Renato trazia as vítimas para este cemitério. Aqui ele praticava os rituais e convencia as garotas a manterem relações sexuais com ele. Dizia que praticar o ato entre os mortos iria purificá-las e que elas se tornariam bruxas, como ele. Fala assim, você vai ser, eu vou fazer seu batismo hoje, aí não marcava o dia, você vai ter relação quando você quer. Você quer 20 dias ou 15 dias? Em que momento essas reuniões aconteciam aqui nesse cemitério? Bom, ele era mais de tarde, assim, umas quase 6 horas. A troca do entardecer para o anoitecer, é isso? É. Só que, para a polícia, Renato deu uma declaração surpreendente. Tu não acreditava?
Sinceramente, não. Eu acreditei. Não, né? Tu gostava de fazer, né? Mas acreditar, tu não acreditava. Por isso, além de prometer purificar as adolescentes, Renato oferecia outros presentes. Pedisse para pagar qualquer coisa, ele pagava. O que ele daria? Tablet, daria qualquer homem que a gente quisesse. Favores de todos os tipos, em troca de sexo. Renato se defende. Nega ter oferecido presentes e favores para convencer as meninas. Não falei, não fiz nada, apenas conquistei elas, a amizade delas. Não vou dizer que em nenhum momento eu forcei. E como é que você acha que conseguiu atrair tantas mulheres para ter relação sexual? Amizade, conversa, queixo. O que tem de diferente na sua lábia para atrair tantas mulheres? Nada. Isso é normal. Não adianta você pensar que tem poção ali. Não tem isso. E por que essas meninas eram tão novas? Renato sabia da gravidade do que estava fazendo. Você fazia sabendo que era crime? Tinha consciência disso? E mesmo assim fazia? Como você acha que os pais dessas meninas e as mães se sentiram sabendo do que você fez com elas? Muitas coisas. Esta mãe teve um choque ao saber que a filha de 17 anos também participava da seita. Eu perguntei para ela como é que ele era. Não, mãe, ele mexe com bruxaria. A estratégia era a mesma contada pelas outras adolescentes. Minha filha falou que ele prometia dar objeto de valor, como um celular, uma bicicleta, uma coisa a mais, para ela ir para a cama com ele, né? Aí a sua filha teve relações sexuais com o Renato? Teve relações com ele. Durante a conversa surge mais uma preocupação para a mãe. Ela usou preservativo? Usou. Ela fala que usou. Só que as outras meninas dão uma versão diferente. Essas meninas que contavam isso para você usavam preservativo durante a relação? Dizendo que não. Quando pergunto a Renato sobre o assunto, ele se enrola. Mas depois admite. Dessas 68, você teve relação com todas sem preservativo? Todas sem camisinha? Fez algum exame para saber se tem AIDS agora, recentemente? Não, vou fazer o... Você quer fazer? Eu aceito, vou fazer de tudo exame. Geral. O homem acusado de estuprar 68 meninas concorda em fazer um novo exame de sangue. Durante as entrevistas com as vítimas, um nome sempre era citado. Ele ia sempre lá, né, no colégio, o Renato? Mas não comigo, com a menina princesinha dele ia ser... Foi que tem mais em relação com ele foi a doidinha lá. Renato Fragata se refere à mesma garota com um carinho especial. Poliana foi o meu braço direito de tudo que aconteceu. Mas afinal, quem é a adolescente citada por todos? Na verdade, a jovem de 15 anos não se chama Poliana. Assim como as outras vítimas, ela usa também um nome fictício para ter a identidade preservada. Como é que você conheceu o Renato, Poliana? Eu conheci ele através de umas colegas minhas, que ele apareceu lá na escola, e eu fiquei interessada, fiquei olhando, reparando, né, como elas tratavam ele. No começo, as promessas eram as mesmas feitas às outras meninas. Prometia coisas pra gente, dinheiro, carro,
famosos, gente famosa, que as meninas queriam namorar. Mas Renato viu algo a mais nela e fez uma oferta que impressionou a garota. Ele ficou falando um monte de coisa, que eu poderia virar uma bruxa, poderia virar uma feiticeira muito forte. E ele falou que eu tinha dons para isso. As relações seriam em quantidade e lugares bem específicos. Para fazer um trabalho bem feito, tinha que ser 15 vezes em relação, ou no cemitério ou na estrada. E a menina de 15 anos sabia que não era a única. Mas ele tinha relação com você e com outras ao mesmo tempo? Sim. Você sabia que ele tinha relação com outras mulheres? E o que você achava disso? Eu não podia falar nada, né? Porque era o trabalho dele. Poliana foi conosco ao cemitério de Iranduba e contou detalhes impressionantes. O que ele fazia com você aqui? Ele mandou tirar minha roupa, né? Só que como eu tava com medo porque tava muito escuro, eu não tirei. Mas Renato não desistia. Foi quando Poliana finalmente cedeu. Nesse dia eu tava de saia, ele mandou levantar minha saia e tirar minha roupa. Aí eu tirei, ele ficou sentado aqui e mandou ficar sentado em cima dele. Ele aqui no cantinho, pedindo pra você ficar em cima dele. Renato fazia uma exigência. Para o trabalho ser bem feito, de acordo com a seita dele, não poderiam usar preservativo. No total, você teve pelo menos 10 relações sexuais com ele. Todas sem preservativo. Todas sem preservativo. E quando você volta aqui nesse local onde a gente está hoje, exatamente aqui, o que passa na sua cabeça? O que você sente? Medo, né? Disso acontecer de novo. De outra pessoa, tipo, aparecer e me chamar para fazer isso. Eu não quero mais entrar e fazer essas coisas aqui dentro. Na delegacia, Renato confirma o namoro com a menina de 15 anos. A Poliana, realmente, ela foi a mais pegada comigo. Mais pegada, a que me deu também mais confiança. Para ele, a relação sexual no cemitério tinha uma razão. Também é um local mastigado. Sim, dá medo para elas, né? Também é um local mais calmo, onde os góticos se descansam. Os góticos se divertem. Mas, segundo a polícia, a diversão de Renato foi longe demais. Com autorização do delegado, policiais levaram Renato Fragata para fazer o teste de HIV no Hospital Regional Hilda Freire, em Iranduba. O médico de plantão não permitiu que fizéssemos imagens da coleta de sangue, mas nós tivemos acesso com exclusividade ao resultado do exame. O documento, em nome de Renato Reis Fragata, traz a frase tão esperada: teste de HIV negativo. Um alívio para as vítimas e para o próprio acusado. O que você diria para elas nesse momento, se elas estivessem todas presentes aqui? Perdão, desculpa. Eu não vou dizer que ela não me perdoar, porque se me perdoar, eu agradeço, mas se me perdoar, eu entendo. Para o delegado, nada diminui a responsabilidade de Renato. Ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, porque nós tínhamos 3 vítimas menores de 14 anos, tinha corrupção de menores, porque ele utilizava algumas garotas para regimentar outras no colégio, para ter relação sexual com ele, e a exposição das fotografias de pornografia infantil. Se condenado, ele pode pegar de 13 a 26 anos de prisão. Renato continua detido no banheiro da delegacia, enquanto espera pelo julgamento e pela transferência para Manaus. Se você não tivesse preso aqui, você continuaria fazendo? Não. Isso que eu peço toda noite. Se eu me permitir isso aí, acho que eu vou voltar a me converter e voltar para me corre deixar, me procurar mais. Enquanto isso, as meninas de Iranduba alimentam sonhos de uma vida diferente. Meu sonho é ser modelo e professora de matemática. Eu quero estudar moda e quero, ou então fazer investigação, coisa que eu gosto, né? Me apaixonei por isso.
Deu levantar minha vida, seguir meu rumo, ajeitar tudo que eu deixei para trás. Eu quero me tornar fotógrafa, quero me formar, terminar meus estudos e seguir a vida. Uma vida nova, sem abusos, sem rituais no cemitério. Sem a presença do falso feiticeiro. Um homem que prometia a elas um futuro melhor, mas que vai ficar como uma marca dolorosa no passado. Vou contar uma história bem arrumada. Na minha cabeça é um espertalhão se aproveitando da fragilidade, da ignorância e da pobreza. As três coisas. Concorda comigo? Exatamente. Um estelionatário sexual que escolhia as vítimas a dedo, meninas ainda, ignorantes, criava um mundo de ficção, um mundo de fantasia, um mundo de absurdos. E as pessoas ficam com medo. Aliás, só se tem medo do que se não conhece, não, Marcelo? Não, eu tenho medo de quem eu conheço, por exemplo, de você. Eu tô meio lascado de você. Vai que tu vire alma de uma hora para outra, que nem você faz. Mas, na verdade, eu concordo contigo. É isso mesmo, a fragilidade, ignorância e absoluta pobreza. Junta tudo e aí cria com a aura do medo, né? Com a aura do medo, vai arrastando, e não eram poucas. Me dá a imagem do preso, vamos, por favor. Uma mulher presa, tem mais 2 presos, uma quadrilha. A polícia prendeu e o que eles fazem? Explosão de caixas eletrônicos. Põe no Cidade. Uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 12 e quase 100 balas foram apreendidas por homens da Força Tática, logo depois de verificarem uma denúncia anônima que dava conta de que suspeitos armados entravam e saíam de uma casa do bairro Santo Antônio, em Louveira. Chegou ao nosso conhecimento uma denúncia de que indivíduos estavam se reunindo numa residência para combinar a prática de roubos aí no município de Louveira. Quando a polícia chegou na rua, 4 suspeitos correram. 2 fugiram para o meio do mato e outros 2 entraram em uma casa. Assim que os policiais entraram nessa residência, encontraram uma mulher que informou estar sozinha. Mas não demorou muito e os policiais detiveram os 2 suspeitos lá dentro. Jaisla Tamires Beraldo, de 18 anos, é a mulher que estava na casa. Segundo a polícia, ela e Alex da Silva fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos e furtos a caixas eletrônicos, que seria chefiada por Bruno de Oliveira Silva, de 21 anos. Jaisla, Bruno e Alex foram indiciados por porte ilegal de arma e munição e por associação criminosa. Agora cabe à Polícia Civil investigar se há outros crimes em que os 3 estejam envolvidos. Esse daí, ó, tinha acabado de sair dessa tal Fundação Casa. Que não existe esse negócio de Fundação Casa. O negócio é FEBEM, é o nome. Trocaram de nome pra fingir, né? É como se o cara que pega lá a mulher traindo e troca o sofá de lugar, né? Ou vice-versa, ou, né? Ou a mulher que pega o marido traindo e troca o sofá do lugar. Esse aí, ó, esse aí tinha acabado de sair. Um bicho forte desse jeito estava assaltando. Exatamente isso. Só nessa semana ele disse: assaltei 7 vezes. 7 vezes. E quer dizer o seguinte: e assaltei um monte agora. Põe no Cidade. O suspeito tirado da viatura é considerado o terror de um bairro inteiro. O menor mais procurado de Ribeirão Preto. Ele tem corpo e jeito de adulto, mas só tem 17 anos. A característica principal do menor é o seu jeito violento. Ao entrar na delegacia, ele precisa ser algemado. Foi trazido para cá porque acaba de ameaçar e roubar esta recepcionista, que ainda muito assustada tem medo de aparecer. Puxou meu cabelo e engatilhou a arma e falou: mesmo se tiver filho, seja o que for, eu te mato. E na hora você não pensou 2 vezes? Não pensei 2 vezes, entreguei. Você ficou muito nervosa? Muito, bastante. A arma apreendida com o menor é uma réplica de uma pistola .40, a mesma usada por policiais. Ao lado uma da outra quase não dá para perceber diferença. E era com esta arma de plástico que o menor
tocava o terror nas vítimas. Ele já tem um histórico criminal, né? A gente já levantou dentro da própria delegacia outras passagens por roubo em outra cidade também. Na mesma semana ele também já foi apreendido com outro simulacro. O adolescente saiu da Fundação Casa há 5 meses, onde ficou internado por quase 1 ano, acusado de roubo. Aqui na delegacia, ele confessou aos policiais que só essa semana fez 7 vítimas. 3 delas, horas antes de ser encontrado. O menor que nas ruas e com a arma em punho é o terror, agora apreendido, chora e se defende. Diz que não é violento. Não ameaça a vítima, não agrediu ninguém perante o abordamento. Mas isso que você faz, roubar, você não queria mais? Você é considerado perigoso, né? Não. Para quem ficou nas mãos do terror, a história é bem diferente. Engatilhou a arma e falou, se tiver filho, marido, família, seja o que for, eu te mato. Ele foi bem frio. Foi bem frio. Me dá a imagem, me dá a imagem. O que você está vendo? Você viu essas imagens e a polícia agora. Nessa troca de tiros morreu um professor universitário em casa, num computador, trabalhando. A polícia diz que a arma que matou o professor era de bandido. A perícia diz, pode ser também da polícia. Põe no Cidade. Apartamento 202, Rua Clarimundo de Melo, Quintino. Foi neste endereço, na zona norte do Rio, que um homem morreu sentado na frente do computador. Na janela, é possível ver a marca do disparo que tirou a vida do engenheiro de 50 anos. Uma vítima da violência que teve o corpo retirado do local após 8 horas. Período em que a região passou por momentos de puro terror. Quinta-feira, 6 de julho, 1h30 da tarde. As câmeras do circuito interno de monitoramento de um posto flagram bandidos fortemente armados andando pelo estabelecimento. São pelo menos 7 homens. Por este ângulo, os criminosos parecem estar de tocaia e esperam o melhor momento para atacar os policiais. Repare que nenhum deles esconde o rosto. De repente, um disparo atinge uma das colunas. Veja mais uma vez no detalhe. O tiroteio começa. Os moradores, então, registram o clima de guerra. Mesmo apavorados, eles conseguem mostrar o ataque aos policiais. O confronto teria começado depois que PMs foram averiguar uma denúncia que criminosos estariam num dos acessos à comunidade do Sassu. Se não fossem os moradores, certamente os policiais seriam alvos fáceis aí dos meliantes. Tá? Eles foram avisados aí antecipadamente. A repórter Monique Moretti registrou momentos de tensão. É possível ouvir tiros. Olha, a correria dos policiais agora, o clima fica ainda mais tenso aqui na esquina da Lemos de Brito, rua que dá acesso à comunidade do Sassu. Tiros foram disparados agora há pouco e os policiais militares estão se deslocando para o local. Lembrando que tudo teve início aqui, neste posto de gasolina, na esquina dessa rua, olha, clima tenso. Com um pouco mais de tranquilidade, a gente consegue ter uma noção do que aconteceu na tarde de quinta-feira. As marcas de tiros estão espalhadas por toda parte. Somente aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, outras na coluna e o pior, aqui na bomba de combustível, o que poderia ter causado uma grande explosão. Alguns carros também foram atingidos, entre eles o veículo de Rubens. Até agora eu estou sem entender nada. E foi uma coisa de repente, você não está esperando, aqui é um lugar tranquilo. De repente aconteceu isso, você pensa que está explodindo alguma coisa. Um dos disparos perfurou a janela do prédio da frente e atingiu Floriano Fernandes Barbosa Filho, de 50 anos. O engenheiro morreu na hora. A rua foi isolada. Uma perícia foi realizada no local com o objetivo de descobrir de onde partiu o tiro que matou o engenheiro. Já era noite quando Floriano foi retirado. Floriano morava sozinho no apartamento. Segundo vizinhos e funcionários de comércios próximos, ele era uma pessoa bastante reservada. Sempre quando chegava em casa, dava bom dia, boa tarde, boa noite e subia. Não era de muita conversa. O que ele gostava mesmo era de se dedicar aos estudos e projetos pessoais, na maioria das vezes voltados para a educação. Floriano prestou serviços para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro durante muito tempo.